Divino Mestre Jesus, nós, uma vez mais aqui reunidos, sob tua inspiração, amparo, o que agradecemos, pedimos a Ti a orientação segura para os nossos passos, para o enfrentamento dos nossos desafios, superação dos, das imperfeições, dos obstáculos mentais causados pela nossa deficiência na evolução, que nós consigamos ultrapassar esses limites, caminhar pelo estudo, avançando pelo campo do entendimento, da compreensão, dos ensinamentos espíritas, os ensinamentos que revivem as tuas diretrizes sábias de segurança para os tempos atuais. Agradecemos, pedimos a assistência dos mentores do nosso grupo, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, e também pedimos que esse nosso estudo possa favorecer tratamento e o amparo aos desencarnados que se encontram albergados na nossa casa. Todos possam ter paz e luz e que esse estudo despretensioso possa também favorecê-los de alguma maneira nos objetivos pelo progresso intelecto-moral. Que assim seja. Muito bem. Continuando então o estudo do livro Gênesis de Moisés, capítulo 8, a partir do versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. E o capítulo 9, primeiro versículo: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Muito bem, nós estudamos o versículo 20 na semana passada, e eu vou só dar aqui uma passada rápida, esquemática, nesse versículo 20, e para nós então abordarmos o versículo 21. Versículo 20: e edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E edificou Noé um altar ao Senhor, definindo operação no plano do amor. Nós aqui não estamos trabalhando mais com a ideia de um altar místico de cunho na pauta da adoração improdutiva. É o trabalho operacional no plano do amor, porque o amor e o coração são os altares por excelência. E tomou de todo o animal limpo. Animal significa os instintos ancestrais que trazemos conosco e que foram purificados, ou seja, transformados em sentimentos nobres pelas águas da reencarnação. E de toda a ave limpa, o mesmo
raciocínio, pensamento purificado pelos trabalhos ao longo das reencarnações. E, na existência atual, o pensamento que nós estamos buscando vincular a uma nova mentalidade proposta pela doutrina espírita, que vai redundar, quando bem sentida e bem aplicada, nos esforços por domar as inclinações más e limpar o animal da nossa intimidade. E oferecer o holocausto sobre o altar, que significa o sacrifício de si mesmo no plano social, para que se cumpra o objetivo definido pelos espíritos na questão 779, em que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados no contexto do contato social. Pelo exemplo, os mais adiantados, sem sombra de dúvida, nós nos posicionamos nesse plano em função de nós estarmos aqui estudando o Espiritismo, buscando vivenciá-lo, evidentemente que sofrendo os impactos da vida, dos desafios, mas esses impactos têm o objetivo de formar uma casca de resistência, não uma casca de dureza que envolva o coração, mas uma casca de impermeabilização para que não sejamos mais influenciados de fora para dentro pelas emoções complexas daqueles que estão em dificuldade. E sim, de dentro para fora, buscarmos auxiliá-los com o melhor que fomos capazes de irradiar, que é o objetivo, é o propósito. Então, só para nós aí trabalharmos de forma sintética esse versículo que já estudamos na semana anterior. E o versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Esse primeiro ponto, e o Senhor sentiu o suave cheiro das emanações mentais. O Senhor, no plano exterior, representado pelos espíritos superiores, pelos espíritos nobres, e assessoram-nos no trabalho espiritual, nos inspiram na caminhada evolutiva para o melhor e nos orientam nos nossos trabalhos práticos no terreno espírita, seja nas tarefas variadas da casa espírita, na reunião mediúnica, também quando proferimos palestras. Então, nós somos aí identificados pelas emanações mentais. O Honório disse o seguinte, que eu anotei aqui: o que chegou ao Senhor não foram as carnes decompostas dos animais sacrificados. O que chegou ao Senhor não foi o cheiro das carnes queimadas ou decompostas dos animais sacrificados. O que significa isso? Significa imperfeição que nós mantemos. Isso não atinge o Senhor, ou seja, isso não nos posiciona na vida espiritual num plano adequado de convivência com espíritos
e o plano adequado do trabalho edificante. As imperfeições, as viciações vão nos situar naqueles locais complexos junto dos corações com os quais nos afinamos, que nós conhecemos segundo a nomenclatura proposta por André Luiz como umbral. E nós que trabalhamos na reunião mediúnica, nós temos tido comprovação dessas localidades aí no mundo espiritual. Os espíritos têm sido unânimes por meio de vários médiuns. Então, para nós não temos problema nenhum quanto a essa nomenclatura, a essa ideia. Embora saibamos aí que há determinados companheiros na seara espírita que não concordam, nós respeitamos, mas nós concordamos porque isso faz parte do nosso campo de trabalho mediúnico que temos testemunhado, temos comprovado a veracidade do que André Luiz tem revelado. Porque no tempo de Allan Kardec, os espíritos não puderam aprofundar a questão das situações dos espíritos no mundo espiritual. Tiveram que ser bem sintéticos. É por isso que estou fazendo aqui esse comentário. Quem foi que... Foi você, né, Luiz? Fui eu, mas eu volto. Daqui a pouco eu posso perguntar, né? Tá tranquilo. Então, nós podemos também compreender esse... E o Senhor sentiu o suave cheiro. Nós temos aqui um registro que nós retiramos da Revista Espírita, de fevereiro de 1862, por ocasião de uma dissertação de Kardec de Ano Novo, das comemorações do Ano Novo. Então, Kardec diz o seguinte para os espíritas de Leão. O Espiritismo é uma doutrina moral que fornece os sentimentos religiosos, que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. E é de todas, e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselho a ninguém que mude de religião. Deixe a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção e o fato. Isso é muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso raciocínio, que é o campo que trata do sentimento, o campo da intenção. No livro Fonte Viva, capítulo 67, nós recolhemos de Emmanuel o título do capítulo Modo de Sentir. E Emmanuel aqui destaca um versículo de Paulo, Efésios 4:23. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. É o ponto. E também no livro Vinha de Luz, capítulo 29, Emmanuel vai dizer que no sentimento reside o controle da vida. E no Livro dos Espíritos, na questão 747, corroborando aqui o que Emmanuel
que Kardec disse das intenções, fazendo um comentário sobre o assassínio, questão 747, Kardec perguntou: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, o fato em si mesmo não tem importância para Deus. A importância para Deus aí, que é a importância para o espírito em evolução, porque Deus não exerce ação direta na matéria, a importância para o espírito em evolução é a sua intenção. A intenção é que vai dar o tom da culpabilidade nesse caso. Porque nós temos que lembrar que temos estudado aqui com muita frequência a informação que nos traz Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, que a humanidade é composta por três grandes grupos: selvagens, semicivilizados, os mais adiantados. Então, quais são as intenções dos selvagens, dos semicivilizados, amigos? É diferente da nossa, que somos dotados do conhecimento, que aqui já aderimos e concordamos com o ensinamento espírita. Por isso que Deus olha a intenção. Então Deus, por exemplo, em significando a lei de causa e efeito, ela não aborda da mesma maneira, por exemplo, o religioso que comete um assassínio intencional e um selvagem que comete um assassínio intencional. A medida não é a mesma. Qual que é a intenção? O religioso está instruído que não deve matar, não deve tirar a vida do seu próximo. E não é pelo fato em si da eliminação daquela vida, é porque a interrompe, está escrito no Livro dos Espíritos, é porque o assassinato interrompe um trabalho evolutivo. Então, o selvagem que mata, a intenção dele não é a mesma do religioso que mata, amigos. Por isso é que Deus, que sente o suave cheiro, nós aqui entendemos o cheiro das emanações mentais, simbolicamente falando, das intenções. Nós aqui citamos a questão 747 do Livro dos Espíritos, que trata do assassínio, grau de culpabilidade. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, os espíritos amigos que assessoram a nossa evolução, nos auxiliam aqui, eles estão atentos à nossa intenção. Qual é a intenção que nos move naquela atitude que nós cometemos? Qual foi a intenção? Qual foi o objetivo? Foi movida pelo desespero de querer ajudar, por exemplo, alguém? Então tomou-se uma medida extrema? Porque tem horas que você tem que tomar uma medida extrema em relação até um familiar que está numa situação grave, perdeu o raciocínio, perdeu o livre-arbítrio. Você tem que tomar uma medida extrema no calor da batalha. Perceberam? Então a nossa atitude, a nossa ação vai evidentemente, vai estar iluminada pelo conhecimento que nós já adquirimos, mas nós ainda vamos agir em função dos sentimentos que trazemos no coração. A nossa impulsividade. Tudo isso envolvido por uma intenção. Por isso que nós temos que ter cuidado com as análises, para que elas não sejam análises rasas.
Porque é muito comum nós, no meio espírita, ouvirmos, o elemento matou o outro, aí agora ele está lascado. Vai para um umbral, vai ter que voltar na próxima. Esse raciocínio está errado, amigos. Não está de acordo com o caráter consolador que aprendemos com os espíritos. Questão 262A, Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Nós nunca devemos perder de vista, porque Deus olha a intenção. O elemento que tirou a vida de alguém nessa existência, ele pode receber nessa existência aquele alguém como filho. Como acontece, como nós temos no exemplo no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Na mesma existência, o elemento recebeu aquele que teve a vida ceifada por ele como filho. Reparando, na mesma existência. Perceberam? Então é assim, vamos ter muito cuidado. Nós que somos multiplicador de opinião, que fazemos palestras, fazemos estudos, vamos ter cuidado. Muito bem. Comentários aí? Alguém quer fazer comentário? Não, agora você falou, na hora que eu levantei o dedo, que eu tive, foi justamente para a intuição que veio também para mim foi essa, comparando o cheiro das emanações, né, das coisas que eu fiz, dos pensamentos, né, com a intenção das obras que eu faço, né? Exatamente. As duas coisas qualificando, né, o que foi feito. Exatamente. Né? Porque a qualificadora da intenção do espírito selvagem não é a mesma da nossa. Diga aí, Fernando. Eu pensando aqui também, né? Esse cheiro, essas emanações, pessoas que gostam dessas conversas chulas, né? Quer dizer, ele está emanando mau cheiro, né? Está emanando. E o pior, mau cheiro depende, né? O pior do que emanar é você não combater uma tendência e alimentar a tendência. Ao invés de você combater um hábito, você alimenta esse hábito. Isso é o pior, porque nós vamos atraindo os espíritos complexos. É onde, às vezes, uma tempestade vem sanear, né? Exatamente. Tempestade saneia. Então, eu citei aqui no comentário, que eu vou repetir, um pequeno trecho precioso de Kardec, Revista Espírita de 1862, numa conversa dirigida aos espíritas lioneses por ocasião do Ano Novo. Kardec disse o seguinte: o espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselho a ninguém que mude de religião. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato, que é essa questão aí do suave cheiro, que é a intenção. Se trazendo aqui para o entendimento razoável, à luz da razão e do bom senso. E o senhor sentiu suave cheiro. E aqui nós estamos trabalhando aqui não com a ideia, com o conceito de sacrificar os animais, que nós já aprendemos que isso não tem valor em termos de evolução moral, é um ato exterior, que aí nós vamos ver a intenção de quem está praticando esse ato, o grau de conhecimento. Então, por exemplo, para um espírito que está na infância da humanidade,
praticar o sacrifício tem uma importância que não tem para nós. Mas, para aquele espírito, naquele grau de evolução, aquilo pode ser o melhor que ele consegue fazer naquele momento. Então, eu preciso respeitar. Preciso respeitar isso. Certo? Então, nessa efervescência, por exemplo, dos tempos políticos, nós temos que também colocar essa equação dos graus de evolução na questão. Isso também é pertinente meditarmos sobre isso. E o Senhor disse em seu coração, já é o quê? Já é ele define uma alta glória consciencial. Porque à medida que nós vamos progredindo moralmente, o que define melhoramento dos sentimentos, desenvolvimento das virtudes, isso que define o grau de evolução. Perfeição é definida pelas virtudes, a imperfeição pelas paixões, pelos instintos. No caso de nós que já temos um conhecimento ampliado da evolução, cultivar instintos define imperfeição. Aumentar o egoísmo, o orgulho. Então, à medida que nós purificamos o nosso coração, que é aqui o assunto já estudado no versículo 20, o animal limpo, toda ave limpa, instintos transformados em sentimentos nobres. Quando nós, então, vamos ampliando essa base de sentimento nobre, consolidando um novo terreno, que é a Terra Prometida. Terra Prometida não está lá. Terra Prometida está aqui. A pátria do Evangelho não está lá, está aqui. À medida que nós nos conscientizamos e ampliamos esse território que é a terra do coração, pelos sentimentos nobres, nós então passamos a comungar os pensamentos com os espíritos mais nobres e, no alto grau de desenvolvimento dessa consciência, com Deus, que é o que ocorre com os Messias. Então nós aprendemos, trabalhando mais essa questão do coração como uma terra efetiva, que é onde estão as construções, as elaborações, definidas pelo grau de sentimentos que nós aqui no coração mantemos. Nós podemos aqui trazer para o nosso entendimento, a nossa meditação, aquele pensamento de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Capítulo 1, a mente, espelho da vida, em que Emmanuel vai trabalhar aquelas duas a casa mental, que nós já conhecemos como sendo esses 3 departamentos, superconsciente, consciente e o subconsciente, a arca de Noé, que já estudamos aqui. Então, Emmanuel vai dizer assim, mais ou menos lá, confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, definimos a mente como sendo o campo da consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o campo da consciência desperta é esse aqui. É o coração.
e nós vamos tomando consciência desse campo extraordinário de criação, e Emmanuel define que no sentimento reside o controle da vida. Então é muito importante, porque o sentimento define a vida que nós estamos mantendo na terra do coração. Então, à medida em que, pela purificação do animal, pela limpeza do animal, nós vamos diminuindo a animalidade pelos esforços que empreendemos por domar as inclinações, mas nós vamos diminuindo a animalidade e vamos fazendo com que o plano que nós chamamos de superconsciente, que é o plano do sentimento nobre, de cujo terreno Jesus é o modelo e guia, os sentimentos mais nobres possíveis, nós vamos ampliando aqui na terra do coração, no campo da consciência desperta, vai diminuindo no terreno operacional, que se reflete no dia a dia, vai diminuindo a animalidade pelo controle sistemático, as inclinações más, e vai aumentando o campo da angelitude, o campo que vai nos posicionando a caminho da angelitude. Então, nós vamos diminuindo esse confinamento entre animalidade e angelitude. A animalidade vai diminuindo e a angelitude vai aumentando. Estamos falando do quê? Transformação moral numa dinâmica adaptada aqui ao assunto e ao livro Pensamento e Vida. Então, o terreno que nos permite, em que o conhecimento adquirido espírita cristão nos permite operar, vai se refletindo, de fato, a operação da proposta cristã evangélica. Pergunto se ficou claro para os amigos, se os amigos querem trazer algum comentário. Não sei se vai entrar, não sei se está assim, compatível, mas quando fala aqui também, dentro do que você está falando, né, da limpeza que trata no versículo anterior, né, do controle das minhas más tendências, né, com isso, de uma forma assim metafórica, com isso eu vou conseguindo reduzir esse meu padrão vibratório, melhorando o meu padrão vibratório, quer dizer, né, provocado pelas minhas inferioridades, e com isso eu conseguiria um silêncio, vamos dizer assim, relativo em mim, na minha consciência, no meu interior, e eu daria conta de ouvir o Senhor, né, no coração, ou seja, a voz da minha consciência me alertando não só para aquilo que eu já sei, que é o meu controle do meu terra a terra, mas também me alertando já para degraus acima. Não sei Evidentemente que quanto mais silenciamos a animalidade que está consolidada no egoísmo, e no egoísmo nós englobamos todas as imperfeições, nós vamos aumentar a voz das virtudes. E vamos dar campo às vozes do céu. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Lá na preâmbulo. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu. Então nós vamos ouvir essas vozes do céu. E mais do que ouvir essas vozes do céu, nós vamos dar expansão aos seus propósitos. E a terra do coração vai sendo irrigada, adubada de uma água mais qualificada, cuja água elimina a necessidade de uma multiplicação de reencarnações para purificar o coração.
nós vamos diminuindo o número de existências corporais em mundos como a Terra. Vamos passar a estagiar nos mundos mais avançados. É a tendência. Que nós não vamos causar confusão e desordem nos mundos mais avançados, com as nossas imperfeições, com a nossa animalidade. É por isso que a Terra ainda é um plano complexo. Ainda é a terra da expiação e prova. A Terra ainda não é aquela plano que reflete o Evangelho, na sua totalidade. A Terra não é a pátria do Evangelho. Muito menos o Brasil, com as suas configurações atuais. Temos dito isso e vamos insistir. É um projeto nobre? É um projeto nobre. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Projeto nobre, mas longe ainda da realidade no Brasil. E vamos apressar a possibilidade. Porque, a despeito, amigo, de ter esse projeto ou não ter um projeto, que existe até um dogma, existe aí uma polemização que eu reputo como inútil sobre isso. Aí tem os defensores dogmáticos das ideias. Você não pode nem criticar. E tem os críticos também virulentos, que também não raciocinam. Porque o objetivo, se Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito para não servir de padrão, o objetivo, sem dúvida, é que a Terra se torne um mundo ditoso, nos parâmetros que Jesus definiu, que é o parâmetro do espírito evoluído, do espírito puro. Então, a Terra vai se tornar esse plano. Então, não precisamos polemizar, nós não precisamos estabelecer como uma divisa e vamos, então, estabelecer as legiões digladiando umas contra as outras por causa da divisa, porque isso é uma infantilidade. Uma infantilidade. Certo? Agora, o que é complexo é nós defendermos que, nos colocando aí no plano de novos privilegiados, um novo povo escolhido, é que o Brasil, e fechar o circuito, o objetivo é que a Terra toda se torne um mundo ditoso. E nós aqui estamos reencarnados no Brasil, amanhã poderíamos não estar. E nós temos que viver o Evangelho onde estivermos. Ficou claro aí? Claro, mesmo porque não existe país ditoso, né? Existe mundos ditosos, não é isso? E o Brasil, o Brasil é dos países menos ditosos do planeta. Menos ditosos do planeta. Menos ditosos do planeta. Em tese, muita coisa para fazer. Em tese era o que deveria ser dos mais ditosos, porque aqui se prega o Evangelho em cada esquina. Ô, Júlio, nós temos ainda um continente todo abandonado, cara, que é o continente africano. Exatamente. Totalmente abandonado. Né? Abandonado pelos supercivilizados, digamos assim. Sim. Mas a gente tem notícia de grandes trabalhos que vêm sendo feitos lá. Sim, com certeza. Por exemplo, existe lá um projeto, eles estão fazendo um reflorestamento monumental ali na região central da África, plantando bilhões de árvores ali. Isso é pouco falado. Sim. Na África. Então tem muita coisa boa sendo feita lá. Agora precisa levar progresso para aqueles irmãos. O bem-estar social. O benefício da tecnologia, da indústria. Do bem-estar social, da escola, do trabalho. Isso tudo ainda precisa chegar lá em grande escala. Assim como no Brasil.
O Brasil também é carente desse movimento. O Senhor disse em seu coração, já falamos, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aí nós podemos entender, por exemplo, de duas maneiras. A terra é um plano de expiação e provas? O que impede que ela se torne um mundo ditoso? Os espíritos que aqui estamos reencarnados. Então, estamos assistindo um movimento de transmigração. A retirada. E o que amaldiçoa, que traz a complicação, somos os espíritos aqui reencarnados. Então, são chegados os tempos em que uma grande, Kardec vai dizer isso, uma grande emigração se processa. A expulsão dos que causam confusão e desordem e a chegada de bons espíritos. Evidentemente que o processo como um todo demora, porque trata-se de substituir bilhões de espíritos. Bilhões. Então demora. O movimento é pela desencarnação. Os flagelos destruidores vão mais ou menos aí ceifando uma certa quantidade, aqui e acolá, e vai aí, né, no bojo desses que desencarnam, aqueles mais complicados, que não têm mais a condição de habitar a Terra, vão sendo levados para outros mundos, até que se complete o trabalho. Aí nós adotamos como sendo plausível a data de 2057 para a finalização desse processo, a partir de quando podemos depreender aqui, trabalhar como um ponto a ser ainda definido pelos espíritos, que a partir daí não reencarnam espíritos selvagens e semi-civilizados, por exemplo. Porque existe uma convergência nos estudos proféticos dessa data. Essa data foi apontada por Emmanuel, 2057, 200 anos depois após a edição do Livro dos Espíritos. Mas nós tomando como base aquela profecia de Daniel, que já referenciamos aqui algumas vezes, das 2.300 tardes e manhãs, com base, porque as 2.300 tardes e manhãs definem o tempo da purificação do templo. O templo seria restaurado depois de 2.300 tardes e manhãs. Estou tomando como ponto de partida o ano 443 a.C., quando os muros de Jerusalém ficaram prontos, definindo a reconstrução permitida por Artaxerxes, 12 anos depois de expedir a ordem e que foi entregue ao sacerdote Esdras. 12 anos depois iniciou-se a construção do templo pelos muros, em 445. Em 443 os muros ficaram prontos. Então, fazendo a matemática, menos 443 mais 2.300, temos o ano 1857, o ano da edição do Livro dos Espíritos, da materialização na Terra da filosofia que restaura o cristianismo na sua pureza inicial, conforme aprendemos, numa linguagem própria dos tempos modernos. E como a matemática do ciclo completo é 2.520, ciclo centenário da evolução, 7 dias da criação, baseados nos estudos, inclusive, de Newton, que definiu cada ciclo como tendo 360 graus, a circunferência, na espiral da evolução, e
adotando aquela equação de Daniel, ou base, tempo, tempos, metade de um tempo, em que Newton atribuiu a tempo 360, que era o número de dias do ano na antiguidade, 360, mais tempos, duas vezes 360, 720, mais metade de um tempo, 180, 1260, que representa metade da espiral setenária, que completa é definida pelos 7 lances. Então, multiplicando-se 7 vezes 360, nós temos 2.520. 2.520. Então, aplicando a matemática a essa profecia do Daniel, nós vamos bater no ano 2077. 2.520, a partir de 443. Newton, estudando essas mesmas profecias, definiu, não essas mesmas profecias, mas outras profecias do Apocalipse, porque eu não encontrei estudo nenhum sobre essa profecia específica. Nós chegamos à conclusão desse cálculo dessa data, fazendo cálculos. Nós fomos fazendo os cálculos com base nas datas após o cerco de Jerusalém, destruição do templo, que se deu em 587. A partir daí fomos fazendo as contas e chegamos à conclusão, evidentemente que inspirado pelos Espíritos, cheguei à conclusão dessa matemática aí no 1857. Newton calculou, utilizando essa matemática de Daniel associada a João Evangelista, no Apocalipse, o Armagedon para 2060. Qual foi a conta que Newton fez? Newton tomou como base o ano 800, foi o ano em que Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico, 800, mais 1260. Ele chegou, então, à conclusão que no ano 2060 se daria o Armagedon. Para nós é um símbolo. Então, existe uma convergência aí de entendimentos. Podemos trabalhar aqui com uma hipótese de que em 2057, 2060, 2077, inicia-se o período em que os bons espíritos vão reencarnar em massa e os complicados não mais reencarnam, para que a Terra cumpra aquele objetivo de se tornar um mundo de regeneração, porque para que a Terra seja um mundo feliz, basta que ela seja habitada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, conforme aprendemos com Kardec na Gênese, capítulo 18, item 26. Nós aqui lançamos uma hipótese e aguardamos da espiritualidade o mérito de recebermos a confirmação. Esse é um movimento. Então, nós trabalhamos com o conhecimento aplicado no coração para expandir essa terra de consciência. Nós sabemos que, à medida que vamos estudando, que vamos nos dedicando à prática do bem, do amor ao próximo, aprendemos no livro dos médiuns que nós vamos recebendo revelações. Por exemplo, na pauta do que nós estamos dizendo. Então, o que os Espíritos... Olha aqui, questão... Capítulo 26, livro dos médiuns, item 290. Pergunta sobre as existências passadas e futuras. Podem os Espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. E, nesse caso,
feitas quase sempre espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. Foi o que aconteceu conosco nos nossos trabalhos mediúnicos. Nós passamos a ter impressionantes revelações, todas elas espontâneas. Nós nunca buscamos, embora possamos fazer perguntas. Veja qual é o título do item. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Mas nós nunca fizemos essas perguntas. E questão B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se também que nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram. Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir do vosso passado. Então, apesar de estar dito aqui, né, que Kardec perguntou se não podemos conhecer, assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, hoje nós sabemos que podemos. Porque na primeira questão que Kardec perguntou, podem os espíritos dar-nos a conhecer nossas existências passadas? Sim, está dito aqui que pode. Então, essa questão aqui careceu de um maior aprofundamento, um maior esclarecimento. Ok? Então, nós temos tido essa. E estou dizendo isso por quê? Porque no livro dos Espíritos, que trata no capítulo que trata do sono e dos sonhos, questão 407, se não me engano, 408 aproximadamente, os espíritos nos instruem que nós, durante o sono, pesquisamos o passado e o futuro. Durante o sono, obviamente, quando nós nos reconhecemos espíritos desligados do corpo parcialmente. Então, nós que nos conscientizamos que realmente vivemos outras existências, então é natural, amigos, que o espírito queira pesquisar. E ele vai de acordo com a permissão, com o grau de conhecimento, ele vai pesquisar e vai trazer lembranças em forma de sonhos, que é o que acontece, que tem acontecido, não tem acontecido? No nosso grupo tem acontecido também. Vários médiums temos tido esses sonhos retrocognitivos. Então, se nós sondamos o passado e o futuro, nós estamos aqui fazendo um levantamento do que pode ocorrer no futuro, nós podemos, inclusive, individualmente pesquisar durante o sono para saber se é plausível o que estamos dizendo aqui. Se houver merecimento, tivermos capacidade adquirida, uma ampliação consciencial e merecimento, nós poderemos ter a resposta e trazer até como sonho, como lembrança para a Terra, para a nossa instrução, nosso esclarecimento. Porque é assim que funciona. É assim que as coisas funcionam, tá certo? Comentários? Caminhando aí para o encerramento. Olha onde nós vamos parar estudando essa questão do grau de consciência desperta. Mas o nosso estudo aqui é assim, ele é aberto. Nós não temos aqui um engessamento temático. Nós aqui deixamos o pensamento fluir, a inspiração atuar,
a intuição fazer o seu trabalho, os espíritos amigos nos ajudarem, e assim nós vamos evoluindo, vamos progredindo, ampliando a nossa capacidade de interação com os bons espíritos, é isso? Melhorando essa questão aqui, a das emanações mentais, reconhecendo que somos imperfeitos, mas nós vamos gradativamente ampliando essa consciência. Os espíritos podem nos ajudar como têm nos ajudado durante o sono, e nós vamos, então, recolhendo. Vamos recolhendo. E não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, é o trabalho interior. Falamos da questão exterior, no gerenciamento das reencarnações, para mudar o ciclo da Terra, mas o que vai definir, no que nos diz respeito, a maldição é o movimento interior. O que amaldiçoa? Não é o que entra pelo coração que nos torna impuros, mas é o que sai. Então, o que amaldiçoa é o que sai, que alimenta a imperfeição. Nós falamos sobre isso aqui no comentário do Fernando. O que sai mantém uma rotina de hábitos mentais que tendem a se tornar hábitos concretos, e isso é que vai trazer a maldição, que é a imperfeição, que é o sofrimento, a dor, as síndromes, depressão, angústia, síndrome do pânico, fobias, os transtornos psíquicos aí que tem. Não é que eles aumentaram, nós temos tido, a ciência tem proporcionado um entendimento mais ampliado desses transtornos, nós estamos fazendo um diagnóstico mais preciso desses transtornos que refletem o grau maior ou menor de evolução do espírito. Então, nós em espiritismo, embora a nossa deficiência, amigo, nós buscamos trabalhar o todo, mudando a mentalidade para que o pensamento seja melhor, as palavras mais adequadas, as atitudes, as ações mais edificantes, por causa dos bons sentimentos que estamos buscando desenvolver. Porque aí na semana que vem nós continuamos o assunto a partir desse final do versículo, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Nós vamos trabalhar aqui um pouco o passado, reencarnações, existências passadas. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos condições de darmos continuidade na próxima semana ao estudo. Que assim seja.